Muito bem, para Manaus e mais 22 municípios em todo o Amazonas, no ar o programa Ação na TV com você e por você. Muito obrigado mesmo, você de Manaus, você do interior, pela companhia neste segundo programa da semana, 28 de outubro, terça-feira, e a gente está abraçando a todos vocês que nos dão o prazer e a honra da audiência. Muito bem? Olha, o programa de hoje vai se dividir em duas etapas. A primeira etapa, uma entrevista muito bacana, né, que eu acho que você com certeza vai gostar, vai acompanhar. E se quiser participar também, você vai poder mandar aí, fazer uma perguntinha, participar, dar uma opinião pelo nosso WhatsApp, que já está aí na sua telinha para você dele fazer uso. É a nossa linha de interação com você e de você conosco. Tá muito bem? Primeiro tempo, eu recebo o cientista político e advogado Carlos Santiago, figura identificadíssima, né, da sociedade amazonense, um homem que, na verdade, tem, assim, emitido pareceres muito interessantes, né, fruto de tudo que ele estuda sobre política, fundamentalmente. E eu convidei o cientista político e advogado Dr. Carlos Santiago para a gente bater um papinho com o telespectador sobre o que levou a sociedade brasileira, né, os eleitores brasileiros a determinarem o resultado desta eleição presidencial. Não é isso? Você sabe que houve aí uma intensa movimentação, foram meses e meses de muitos protestos Brasil afora, e todo mundo tinha a nítida impressão que a casa ia cair para o PT, né? Que a Dilma dificilmente se reelegeria, né? Tivemos aí uma performance extraordinária, inicialmente da candidata substituta do Eduardo Campos, a Marina Silva, que chegou a ultrapassar a Dilma Rousseff. Em seguida ela começou a cair, o Aécio Neves, né, conseguiu, né, subir, chegou realmente a ultrapassar a candidata Dilma Rousseff. Enfim, realmente uma situação assim muito difícil de se analisar, né? E, afinal de contas, a sociedade, de repente, pelo menos aqueles que não votaram na presidenta Dilma e votaram no Aécio, ou alguns votaram em branco, ou anularam o voto, ou se abstiveram, ficam perguntando, afinal, e aquele clima de insatisfação quase que generalizado da sociedade brasileira, através dos seus mais variados segmentos representativos, aqueles protestos todos, esse índice altíssimo de insatisfação, como é que fica? Quer dizer, então, que está tudo bem? Fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Então, para explicar um pouquinho disso, por que essas coisas aconteceram, como é que fica daqui para frente, a questão da oposição, né, ao governo Dilma no Brasil, que está um pouco mais, está bem equilibrado, e a democracia precisa de oposição forte, né? Quem está no poder não pode ficar, como dizia minha velha mãe, né, muito alocé, muito senhor, senhora de si. Tem que ter alguém nos calcanhares, né, para bradar em favor da sociedade, para contestar o que está errado, né? Enfim, a gente vai daqui a pouquinho bater um papo com o Dr. Carlos Santiago, cientista político e advogado, que já está conosco. Dá um takezinho aí, meu querido Júlio, no nosso convidado. Isso, já está aí. Já ele vai dar o seu boa tarde, e eu vou receber imediatamente, na segunda metade do programa, a minha amiga Nara, que já está aí conosco, tá certo? Ela que coordena este programa extraordinário que é alusivo à Semana de Saúde Bucal, que envolve uma série de órgãos, né, estaduais e municipais, inclusive o Conselho Regional de Odontologia, para uma semana assim de aperto, de muita veemência no que tange a orientação, informação, estimulação a que todos cuidem melhor da sua saúde bucal. Tá muito bem? A gente volta já, imediatamente após o intervalo comercial. Muito bem, daqui a pouquinho converso com o Dr. Carlos Santiago, tá muito bem? E no segundo bloco receberei aqui a doutora Nara Esquivel, cirurgiã dentista e coordenadora de saúde bucal da Sensa, porque esta semana é a Semana da Saúde Bucal, um programa extenso, e ela vai explicar daqui a pouquinho do porquê, quais as metas e quais os objetivos. A gente sabe que muitas doenças são contraídas através dos maus tratos ou dos maus cuidados, né, com a nossa boca, tá certo? É muito importante. Olha, antes de pedir boa tarde do Dr. Carlos Santiago,
eu quero saldar aqui uma dívida prazerosamente, porque foi muita gente usando o nosso WhatsApp na sexta-feira passada para parabenizar Manaus, e eu não quero faltar com a consideração, tá certo, com essas pessoas que carinhosamente lotaram o meu WhatsApp, e até porque a gente sabe que parabenizar Manaus e declarar amor a ela não é só coisa para o dia do seu aniversário, é coisa para toda hora, para todo dia. Manaus é coisa nossa, não é isso? Olha só aqui, todos mandaram mensagens, não vou poder ler as mensagens, porque são muitos. Vou nominar as pessoas que desejaram mimos, pérolas, né, de mensagens para a nossa querida Manaus, tá? O Arley Arthur e a Paula de Itacoatiara, Irailton Oliveira Botelho da Cidade Nova, alguns não colocaram endereço, tá bom? Ellen da Compensa 1, o Valdemir, Josiel Santo de Samaúma, o Nedson de Petrópolis, Yasmin Camila Jacaúna da Praça 14, Jô do Alvorada, Clóvis Andrade do Mutirão, Edjandre do São Raimundo, Closmir Barreto do Planalto, Caroline Maia do Nova Vitória, Alessandro do Mundo Novo, Bruno Coelho, Cidade Nova, a família Cardoso, um grande abraço nessa família querida, Nova Floresta, Elcilan de Petrópolis, Kleber Nascimento, Nova Cidade, e tem mais. O Bernardo Neto, Elinaldo Magalhães, não mandaram endereço, Raimundo Matos, do Monte das Oliveiras, Antônia, da Cidade Nova, Júlia e Juliana, a família Souza, da Cidade Nova 3, Thaís Duque, Sara Tarquis da Silva, Riacho Doce 2, Rodrigo e o seu filho Rodrigo Júnior, a Sandra Marciclei do Manoa, o Arquei Álvaro do Nova Floresta, o Marcial, que não mandou endereço, o Rivaldo de Parintins, alô Parintins, o Guilherme Cauê de Santo Antônio, a Maria das Graças, o Leandro da Compensa 2, o André do Manoa, tá, o Jorge paraense, eu sou paraense, mas amo esta cidade, tá certo? O Ismael Rodrigues, o Paulo de Santo Antônio, a Mônica e a Samir, o Antônio Júnior da Betânia, Maria de Jesus Braga Mendes, do bairro Braga Mendes, a Maria de Jesus, Nazaré do Jorge Teixeira, quarta etapa, Rua 5, o Jean Franco de Petrópolis, Ítalo do Alvorada, Gabriel Silva de Petrópolis, Anne Silva da Cidade Nova, gente, minha gente carinhosa, Éden Ticuna e família, e a família Mendes, né, aí do Jorge Teixeira, quarta etapa, Marcos Oliveira, Nova Floresta, José de Souza, Redenção, Sara Stefani, Santo Agostinho, os filhos de Raíssa e Michele, que não colocaram endereço, Francinaldo Tancredo Neves, Lúcia Nossa Senhora das Graças, e assim por diante. Fiquei aliviado agora, porque realmente eu pude nominar o nome dessas pessoas maravilhosas que, né, mandaram mensagens extraordinariamente carinhosas para a nossa cidade. E lembrando, o amor a Manaus, a gente não declara só através, não demonstra só através de palavras, mas através de atos, cuidando bem, não jogando lixo onde não tem que jogar, zelando por tudo, né, que a nossa cidade exige e merece que nós, filhos seus, moradores daqui, zelemos. Tá muito bem? Meu querido Dr. Carlos Santiago, prazer. E mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde às pessoas que estão aí na sua casa, nos assistindo. E muito obrigado, acima de tudo, pelo convite. Doutor Carlos, o tema seria esse, né? O que levou a sociedade, né, a tomar a sua decisão nesta eleição? Qual o recado, né, que a sociedade brasileira, que os eleitores brasileiros desejaram expressar nesta eleição? Olha, Nonato, a presidente Dilma sintetizou muito bem no seu primeiro pronunciamento à nação após a vitória. Ela reconheceu que duas palavras-chave foram nesse processo: renovação e reformas. Eu acho que mudanças e reforma. Então, nesse sentido, eu acho que a sociedade deu o seguinte recado: nós estamos reelegendo algumas pessoas, alguns governadores, né? Aliás, a maioria dos governadores e dos seus apoiados foram reeleitos, a presidência da República também, mas com essa mensagem de que é necessário não mudança de governo, mas mudança no governo. Então, em função disso,
há uma necessidade urgente de se fazer uma reforma política, de fato. Há uma necessidade urgente de mudar a política econômica do atual governo. Há uma necessidade urgente de maior participação da sociedade nas decisões de governo. Não estou falando só dos movimentos populares, mas do movimento empresarial, do próprio Congresso Nacional. Então, inclusive, a presidente Dilma falou em diálogo, em dialogar com as pessoas. Por quê? Porque ela captou muito bem o recado da sociedade. A sociedade quer dizer o seguinte: olha, Dilma, nós não queremos mudar o teu governo, mas não queremos mudança no governo em que você está comandando. Embora tenha faltado muito pouquinho para que a sociedade também mudasse o governo. Talvez nas últimas disputas presidenciais, né, doutor Carlos, tenha sido assim um resultado mais pau a pau, mais apertado, né, numa disputa para presidente da República, não? Na verdade que sim, desde 89... Isso é bom para a democracia. Não, né? Isso é bom para todos, né? Acho que o país viveu um momento muito importante. No começo das eleições presidenciais, por exemplo, nas eleições para presidente da República, o nível de participação era quase que zero. A motivação quase que não existia. Estava concentrado, acima de tudo, nos partidários, nos partidos políticos dos candidatos. Mas com o decorrer da campanha, com todos aqueles episódios da morte de Eduardo Campos, com a vinda de Marina Silva, que ultrapassou a Dilma, depois ela caiu, o Aécio foi para o segundo turno. Então houve um debate muito grande na sociedade, muito importante, extremamente necessário para a nossa democracia, e eu acho que quem ganha são todos. Entendeu? Eu acho que é muito importante fazer essas eleições e, acima de tudo, a sociedade deu a pauta, ou seja, reformas e mudança. Eu acho que esse é o recado que todos os governantes, não só a presidência da República, mas os governadores receberam da sociedade. E a presidenta Dilma, ela não só assimilou, como ela efetivamente se vestiu desse sentimento, né? Quer dizer, no discurso dela, ela já foi assim bem salomônica, né? Foi um discurso de unidade. Ela sabe que daqui para frente esse resultado lhe impõe uma responsabilidade muito grande na correção do que a sociedade claramente, né, disse que está errado, né? E na busca de outras alternativas, porque evidentemente, não é, Carlos, a economia brasileira não vai bem. Não, a presidente Dilma ganhou as eleições dizendo que governo novo, ideias novas. Então, a própria campanha da presidente Dilma, já no decorrer da campanha dela, já apontava de que ela não estava satisfeita, o núcleo de campanha dela, o partido que ela, a coligação que ela faz parte, os partidários dela, não estava também assimilando essa política que vai direcionando o país como uma coisa correta. Era preciso mudanças. Tanto é que a campanha dela se pautou por governo novo, ideias novas. Então, eu acho que aí ela conseguiu convencer a maioria da população de que ela no governo seria capaz de fazer as mudanças em que a sociedade aponta. E as mudanças no plano da discussão da melhoria da qualidade da política, do combate à corrupção e, acima de tudo, na melhoria dos indicadores econômicos. Eu acho que esses três pilares foi o indicativo para que a sociedade colocou, não só para a presidente Dilma, mas para os outros governantes também, no sentido de ser pautado daqui para diante. Você acha que, no fundo, né, a questão dos programas sociais voltados para as pessoas desvalidas, para as pessoas menos favorecidas, né? O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, essa gama de programas sociais voltados para a pobreza realmente, né? Que na pirâmide social brasileira, né, constitui maioria e, na verdade, são os pobres que terminam definindo as eleições, né? Sem dúvida alguma. Agora, Neto, eu também acho, tipo assim, eu acho que é claro que isso aí tem forte apelo, você pode fazer um marketing, uma composição política envolvendo esses programas sociais, mas eles não definem tudo, né? Não define o rumo de forma somente ele. Por exemplo, o estado de São Paulo é o maior estado em que existe pessoas beneficiadas com Bolsa Família, e a Dilma perdeu em São Paulo. O estado de São Paulo é o que tem maior programas de Minha Casa Minha Vida, e a Dilma perdeu em São Paulo. O Mais Médico é no estado de São Paulo que tem maior contingente de pessoas, de médicos
desse programa do Mais Médico, que a Dilma perdeu em São Paulo. Eu acho que o que motiva mesmo as pessoas é esse lado do bem-estar. Quer dizer, as pessoas estão se sentindo mais seguras do que antes. Isso foi a comparação da campanha da presidente Dilma. Diz o seguinte: olha, nós precisamos de ideias novas, no governo novo, ideias novas, mas porém a gente não podemos voltar atrás. Ninguém pode regredir a indicadores tão ruins como tinha antes do governo dela e do presidente Lula. Eu acho que esse foi o convencimento. Isso foi convencendo aos poucos as pessoas que queriam uma mudança radical e que depois optaram em fazer uma mudança no governo e não de governo. Perfeitamente. Dr. Carlos Santiago, Aécio Neves, então, passa a ser assim um nome de stand-by, né, para as próximas eleições. Como é que o senhor viu a performance do candidato adversário principal da presidente Dilma nesta eleição? Olha, tem sempre a ideia de que o candidato... se vendeu muito, e está se vendendo muito essa ideia de que o candidato perdeu, mas ganhou. Ganhou porque saiu uma votação expressiva. Mas se a gente for analisar, por exemplo, 2010, o José Serra, que era o candidato da oposição do PSDB, teve 43% dos votos. Ele combateu o presidente Lula, a Dilma era candidata do Lula, o Lula tinha 85% de aprovação popular. Era um governo que crescia a quase 8% ao ano. Existia toda uma euforia do país há 4 anos atrás. E agora, o presidente Dilma vai para uma eleição, a economia crescendo quase que nada, os indicadores de governo muito baixos. Não tinha o José Serra, na eleição de 2010, o apoio de Marina Silva, e o Aécio teve. Então, o que fica, na verdade, o sentimento que fica, na verdade, é o seguinte: poxa, com tudo isso, o Aécio ainda não ganhou a eleição. Então, uma demonstração, inclusive perdendo o seu estado, é uma demonstração, talvez não de grandeza dele, mas também de fraqueza, porque eu acho que nunca teve umas condições tão reais da oposição ganhar as eleições no país. Perfeitamente. Vamos sair um pouquinho do Brasil, né, para o nosso quadro aqui regional. Qual a análise que o cientista político, Dr. Carlos Santiago, faz para a vitória do governador José Melo sobre um grande e fortíssimo adversário, que foi o senador Eduardo Braga? Donato, desde 82, que o candidato de oposição no Amazonas não vence as eleições para o governo do estado. Desde 1982. O último que ganhou foi Gilberto Mestrinho, que era o candidato contra a ditadura militar, e você sabe disso, você esteve ativamente nesse movimento, nessa época. Não ganhou a eleição. Todos os candidatos apoiados pela administração pública estadual e, consequentemente, você já recebe o apoio automático dos prefeitos, porque as prefeituras do Amazonas eles necessitam muito de recursos, dos convênios do estado. Entendeu? Então, desde lá, a oposição não ganha. Então, era uma eleição muito difícil para Eduardo Braga. Se colocava sempre como uma eleição fácil, pelo carisma, pela disposição, pelo dinamismo dele, mas nunca foi uma eleição fácil. Quem vendia isso como eleição fácil estava enganado, ou estava enganando alguém. Foi uma eleição muito difícil. E aí tem também a condução desse processo todo. Porque o Eduardo em nenhum momento disse, por exemplo, que iria romper a forma de política e administrativa do que está aí. Ora, se não vai romper com política e administrativa que está aí, apenas acelerar o que já está aí, a sociedade e o povo, e principalmente aquelas pessoas que estão muito mais atentas à política, resolveu dar mais um voto de confiança ao governo estadual. Ora, como não existe o contraponto, o diferente, mas existia sim um debate para saber quem continuaria com o mesmo projeto político, a sociedade optou por manter o que já está aí. Isso que aconteceu. Perfeitamente. Eu queria avisar aos nossos telespectadores que o WhatsApp que aparece aí não é para você ligar, é só para você passar mensagem. Tá legal? Só para você passar mensagem. Muito bem. Eu gostaria de saber, em cima da questão resultado da eleição presidencial, se o Dr. Carlos Santiago teria alguma coisa mais a colocar pela ótica sociológica, né? Pela sua visão de estudioso, qual o recado a mais que o senhor gostaria de passar para a população amazonense, que nos dá o prazer da audiência nesse momento? Olha, Nato, nós temos uma população muito mais crítica, muito mais instruída, muito mais consciente das suas obrigações e dos seus direitos.
O Brasil, nos últimos anos, incluiu mais de 30 milhões de pessoas na classe média. Incluiu mais de 7 milhões de pessoas nas universidades. Incluiu 8 milhões de pessoas na era da informática. Incluiu outros tanto em programas em benefícios sociais. Então nós temos uma massa muito crítica e que, se os governos não se perceberem isso, entender de que estão lidando com outro tipo de pensamento, com outro tipo de conscientização que não aquele mais tradicional da relação só do toma lá da cá, certamente irá ter um fracasso. Então eu acho que a sociedade está muito mais crítica, e essas eleições mostraram isso, muito mais reivindicativa, e eu acho que é isso que faz o Brasil ser um país tão importante do ponto de vista democrático e também do ponto de vista econômico, porque o povo que produz também está sendo mais ativo dentro desse processo político. Eu vi nessas eleições, por exemplo, umas pessoas tentando dar um peso para um voto e desprezando o outro. Na democracia, tanto faz uma pessoa bem humilde tem o mesmo valor de um doutor ou de um grande empresário ou de um homem muito rico. Uma pessoa muito simples, muito pobre, na democracia, o voto dele tem o mesmo valor, tem o mesmo peso, tem o mesmo poder. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando com relação a isso, e eu acho que isso é importante para o país. Perfeitamente. Foi um prazer receber o Dr. Carlos Santiago mais uma vez conosco, tá certo? Agradeço, e sempre que houver um tema dessa natureza, vamos consultá-lo, e queremos merecer o prazer da sua presença conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, você também. Muito legal. Então, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, a gente muda o tema, vamos falar de saúde, e saúde bucal, tá certo? Porque está aí em curso toda uma programação que envolve a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado, né, o Conselho Regional de Odontologia, enfim, todos envolvidos numa campanha maravilhosa, intitulada Semana da Saúde Bucal. Eu vou receber daqui a pouquinho a cirurgiã dentista, nossa querida Nara Esquivel, que é a coordenadora, né, de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, para nos falar tudo sobre esta Semana de Saúde Bucal e de que maneira as pessoas devem, na verdade, ser orientadas, né, e esclarecidas a se prevenir contra uma série de problemas seríssimos, né, de doenças sérias que podem ocorrer através de maus tratos, né, com a nossa boca. Até porque diz que o homem vive ou morre pela boca, não é isso? Então daqui a pouquinho a presença da Nara conosco aqui. Breve intervalo e eu volto já. Muito bem, antes de entrar aqui no nosso quadro de saúde, tá certo? Quero mandar um grande abraço, né, para o pessoal querido aí que atende a gente com tanta prestimosidade aí no Endoneuro, tá certo? O Endoneuro fica aí na rua Rio Mar, no Vieira Alves, tá certo? Mandar um abraço para a Cibele, a Odaísa, a Ida e o Sebastião, que deve estar na hora do almoço, tá certo? E dando uma palhinha, nos dando o prazer da audiência aí na Endoneuro, tá? Todos ao comando da competentíssima endocrinologista, doutora Iê, tá certo? Grande abraço para todos aí. Bom, minha gente, recebo agora a doutora Nara Esquivel, que é cirurgiã dentista e coordenadora da saúde bucal da Sensa. Muito boa tarde, doutora. Prazer, obrigado pela presença. Boa tarde, Nonato. Bom, vamos fazer o seguinte. Antes da gente falar da Semana de Saúde Bucal e tudo que ela contempla, né, em termos de orientação, informação, prevenção para a sociedade, eu vou explorar um pouquinho a doutora Nara como cirurgiã dentista, que é especialista na área, tá certo? Da saúde da boca, né? De todos nós. Realmente justifica-se sobremaneira por uma série de fatores, né, doutora Nara, esta campanha, considerando que realmente, né, cuidar bem da boca previne uma série de complicações de saúde, não? Com certeza. Embora a nossa Semana de Saúde Bucal tenha ênfase no câncer bucal, as doenças bucais mais comuns e que acometem a maioria dos brasileiros é a cárie e a doença periodontal. Então, a cárie é uma doença, quem tem cárie, o dente cariado, está doente. E quem tem problema na gengiva, sangra a gengiva, está inchada, está doente. Doutora Nara, muita gente fala, uma cariezinha, teu dente está cariado. E a pessoa pensa que é só uma plaquinha aqui, uma coisinha, né? Uma sujeirinha e tal.
e não imagina quantos outros tipos de doenças podem se degenerar, né, a partir, né, de uma cárie mal cuidada ou não cuidada. Não é isso? Certo. O dente cariado, ele pode evoluir. Ele pode evoluir para um abscesso dentário, né? Ele pode... o resultado final vai ser a perda dentária. A pessoa vai ficar sem o dente. Perfeitamente. A questão do câncer bucal, nós temos números desse problema a nível de estado do Amazonas ou de capital, Manaus? Bom, o último dado que temos é do INCA, 2012, que no país a estimativa seria de 14 mil casos, sendo estes 9 mil do sexo, as pessoas acometidas do sexo masculino e 4 mil do sexo feminino. Como sempre, os homens se cuidando bem menos do que as mulheres, né? Exatamente. E assim, a questão dos vícios, o álcool é um fator predisponente para o câncer bucal, o hábito de fumar, o sol. Então, são fatores predisponentes para o câncer bucal. Perfeitamente. A nível de Amazonas, a senhora acha que nós amazonenses, né, ainda não estamos cuidando como deveríamos? A senhora que vive no consultório, que lida com uma gama de demandas, né, dessa natureza, que coordena um setor tão importante na Secretaria Municipal de Saúde, né? Como é que a senhora vê ainda a questão da atenção que nós amazonenses estamos dando para a questão da nossa saúde bucal? Infelizmente, as pessoas ainda procuram um dentista só quando tem algum problema. Ou a cárie, né, ou a gengiva sangrando, ou dor. É o que leva muitas vezes as pessoas a procurarem um dentista. A falta de prevenção no sentido de vez em quando uma limpezinha nos dentes, né? E isso também previne muito, né? Previne muito. Sim. Eu costumo dizer para os pacientes que a vacina contra a cárie é a boa escovação. Então, se a gente escovar o dente, a gente vai estar destruindo a placa bacteriana. Destruindo a placa bacteriana, a gente não vai ter cárie, não vai ter problema periodontal. E o creme dental, é importante o uso do creme dental durante a escovação, porque o creme dental ele contém flúor. E o flúor é um protetor contra a cárie. Doutora Nara, eu vejo às vezes muitos pais aplicados, às vezes até exageradamente, né? E outros já querendo que os filhos, olha, já deixou de engatear, já está andando com as próprias pernas, já tem que fazer tudo por conta dele. Essa questão, eu uma vez ouvi uma declaração de um dentista, não sei se foi exagero também, né? Mas ele dizendo o seguinte, que o escovar do dente é coisa tão importante que os pais deveriam tomar conta da escovação dos dentes dos seus filhos até pelo menos 14 anos. Talvez seja um exagero, mas também não é legal ver criancinhas que mal sabem manusear, sem maiores orientações, cuidando dela própria do dente, escovando muito mal os dentes e os pais não dando muita atenção. Isso pode trazer realmente, apesar de que mais tarde eles vão mudar os dentes, tudo bem, a gente sabe disso, né? Mas traz complicações e pode gerar outras doenças também, né? Claro. É importante a criança ser acompanhada pelos pais, né, no desenvolvimento da sua coordenação motora, que às vezes a criança de 6, 7 anos ainda não tem aquela coordenação motora adequada, o cuidado, na realidade o cuidado. Então, os pais têm que supervisionar, sim, a escovação, mais ou menos até uns 10 anos, precisa supervisionar. Até porque tem muita gente velha que ainda não sabe escovar os dentes. Sim. Né? Porque a gente, às vezes, a arcada dentária é uma coisa complexa, ela não fica tão bem posicionada, né, exposta, você escovar, né? Tem os famosos pontos cegos, que a gente chama, né? Pontos cegos, né? Que às vezes você escova os dentes a vida inteira e não atinge determinadas partes de determinados dentes, em função do seu posicionamento, né, que dificulta o acesso da escova. Essas coisas todas são detalhes pequenos que às vezes levam as pessoas a terem problemas de saúde bucal, né? Exatamente. É por isso que a escovação, o ato de escovar o dente, ele deve ser feito com tranquilidade. Aquela escovação de 10 segundos, ela não vai funcionar. Escovar muito apressadinho. Rapidinho, exatamente. Rapidinho. Não vai funcionar. Tem que ser como mastigar. Exato, né? Exato. Então, tem várias técnicas. A gente tem as técnicas mais simplificadas e algumas técnicas mais complexas. Cada um se adequa como
lhe convém. A questão do escovar o dente diariamente, já que o escovar, na verdade, a primordial forma de prevenção é escovar bem e adequadamente os dentes nas vezes corretas que tem que ser, né? Continua valendo aquela coisa de que de manhã, ao acordar, claro, né? E após as refeições que você fizer, tem gente que fala, mas também, se eu me alimento 4 ou 5 vezes por dia for escovar os dentes, eu vou terminar desgastando os meus dentes. Tem essa? Não. Não, de jeito nenhum. O negócio é escovar depois que ingerir, que mastigar qualquer coisa. Exatamente. Se você se alimentar 8 vezes ao dia, o ideal é você escovar o dente 8 vezes ao dia. Eu já ouvi uma pessoa falar, você vai terminar tirando todo o esmalte dos seus dentes. Não tem nada a ver, né? Não, de jeito nenhum. Ele foi feito para escovar, não vai gastar de jeito nenhum. Não. Agora, deve-se ter o cuidado, né, no uso daqueles cremes dentais que tem bicarbonato de sódio, né, que a mídia lança muito, que vai clarear o dente. Então, deve-se ter cautela. Já antecipou a minha próxima pergunta, era em cima disso. De Sim. Todos esses dentifrícios, essas marcas, né, de produtos de escovação, né, de pastas, né, de dentes que temos por aí, sinceramente, sem medo assim de atingir algum produto, né? A senhora repudiaria alguns ou pede que se tenha precaução de que forma? Porque na verdade é uma abundância de produtos e a gente, os leigos, né? Não sabe, você compra até pela embalagem que é mais bonitinha. Isso aqui o creme é verde, isso aqui o creme é cor de rosa, é vermelho, né? Às vezes o sabor, né? O sabor interfere, né? Quais os alertas que a senhora teria a passar nesse campo? Bom, a primeira sugestão, né, e orientação, na realidade, é com relação a qual é o melhor creme dental. Qual o melhor creme dental? Bom, no nosso país, no Brasil, todo o creme dental para adultos, ele contém flúor. Então, o bom creme dental é aquele que contém o flúor. E no nosso país, só os que são utilizados em bebês que ainda não têm flúor. E você vai se adequar à marca que você se sentir melhor. O importante é que ele tenha flúor. O gosto, a cor, isso aí vai de cada um, mas o importante é que ele tenha flúor. Alguns desses produtos do mercado, de repente, pode estar oferecendo algum outro tipo de produto, né? Aí que na verdade, contraria a vontade dos dentistas? Deve-se ter cuidado ao utilizar os produtos que contêm bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, importante isso. Que você de Deve-se ter notar. Cuidado, cautela, porque realmente ele é uma substância abrasiva e ele vai desgastar o dente. Se você usar com muita frequência, você vai estar desgastando o esmalte do dente e ele pode vir fraturar. Perfeito. Como é bom conversar com quem entende, né? Estamos aqui passando informações sobre saúde bucal, porque esta semana acontece a campanha Semana da Saúde Bucal. Começou ontem, né? Que envolve a Sensa, a Suzan, a Uniodonto está entrando nessa parada também, a Uniodonto, né? Vem com também o Conselho Regional de Odontologia, né? Sim. Agora nos fale um pouquinho da campanha. Já lhe explorei muito como dentista. Não, fique à vontade. Obrigado pelas informações bacanas que a senhora passou. Em que consiste, como se verifica esta campanha de Semana da Saúde Bucal? Bom, esse ano a Semana de Saúde Bucal do Amazonas, ela veio com uma ação entre as instituições Sensa, Secretaria Municipal de Saúde, CRO, Conselho Regional de Odontologia e Suzan, a Secretaria Estadual de Saúde, com o apoio da Uniodonto Manaus. Qual é a ênfase da nossa semana? A ênfase é o câncer bucal. Então, nós vamos, durante uma semana, até o dia 4, nós estaremos realizando palestras, realizando exames na população, em busca de lesões cancerizáveis, qualquer tipo de lesão. A população interessada deve procurar o quê? As unidades básicas de saúde? Sim. Quais os setores da rede de saúde municipal que a população... E estadual também, né? Sim, sim. Bom, no dia 30, que vai ser o dia D do câncer bucal, na quinta-feira, todas as nossas unidades básicas de saúde da Sensa, são 131 unidades básicas de saúde, os CAIMs do Estado, a unidade móvel da Uniodonto no dia 30 lá no Parque do Idoso e a nossa unidade móvel, a unidade móvel da Prefeitura vai estar lá no Parque da Polícia. Nós estaremos realizando o exame bucal
da população a partir de 35 anos, é o nosso público-alvo. Mas você pode ir, se não tiver 35 anos, não tem problema. Mas você pode ir e lá será realizado um exame bucal para a detecção de alguma ferida que não cicatriza, alguma lesão que você acha que não faz parte. Alguma coisinha estranha esteja acontecendo. Isso. Então, até o dia 4, será realizado esse exame em toda a rede. A Censa vai parar para fazer esse exame na quinta-feira. A nossa unidade móvel na Praça da Polícia, a unidade móvel da Uniodonto no Parque do Idoso e a unidade móvel da Suzan também estará realizando no dia 30. Que legal. Então, dia 30, todos à Praça da Polícia, tá? Lá vai ser o point, né? Da saúde bucal, da prevenção e de todas as informações. Doutora Nara, foi um prazer muito grande a sua presença aqui conosco, né? O papo, quando é bom e interessante, né? Acaba rápido, o tempo corre, né? Muito obrigado. Se quiser passar mais alguma mensagem à população, esteja à vontade. Obrigada, Nonato. É uma honra participarmos de um programa como o seu. E eu quero falar que a Secretaria Municipal de Saúde ela vem se empenhando nas ações de prevenção, tanto do câncer quanto da cárie e da doença periodontal. E nós temos hoje 376 cirurgiões dentistas na rede, né? E atendendo na atenção primária. Nós temos 3 centros de especialidades odontológicas, nós temos unidades móveis de saúde. Então, a nossa população ela está bem servida de cirurgiões dentistas. Legal. Foi um prazer enorme receber a cirurgiã dentista, doutora Nara Esquivel, coordenadora da saúde bucal da Censa. Muito obrigado, doutora. E a você de casa, finalzinho, né? Zé Fininho, não dá mais tempo para nada. Um bom final de tarde, ligadinho na programação da Band, você de Manaus, você do interior. Amanhã, 1h15, Ação na TV comigo e por você aqui na Band. Grande abraço e até lá.